Pai amado, Pai querido, obrigado por estarmos aqui agora, obrigado pelo seu amor, obrigado por cada oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado, meu Pai, conduza essa reunião do começo ao fim, que não seja eu, que não seja Esther, mas sim o Senhor, que o Senhor conduza tudo, que vidas venham sair transformadas, curadas, libertas, restauradas no mais alto nível. Precisamos do Senhor, eu consagro tudo a Ti e te agradeço. Abençoe a cada um, leve cada um para níveis mais altos e cada um viva uma grande vida em nome de Jesus. Venha ao nosso encontro, nós precisamos do Senhor, meu Pai, e que o Senhor venha transformar corações e mentes, começando por nós que estamos aqui, que somos os primeiros a ser atingidos. Conduza tudo, abençoa-nos, e nos leva para níveis mais altos em nome de Jesus. Obrigado por tudo, nós te amamos e agradecemos. Obrigado, amém, 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 graças a Deus, amém, amém. Podem se sentar por gentileza. Graças a Deus. Nós ouvimos recentemente a palavra seja implacável. Seja implacável. Você possui a totalidade de Cristo em você. A graça é a capacitação de Deus para nós fazermos aquilo que é impossível sozinho. Aquilo que jamais conseguiríamos sozinho. A bispa tem pregado incansavelmente sobre a parábola dos 10 talentos. E ela sempre fala que quando uma palavra vem diversas vezes, eu não posso ignorar. Obviamente eu não posso ignorar nenhuma palavra, mas ainda mais essas que Deus não para de bater, não para de falar. Muitos olham o que tem nas mãos e dizem, eu não consigo fazer nada com isso. Não, isso aqui é muito pouco. Isso aqui é insignificante. Eu não tenho que ser feito. Não dá para eu fazer nada. A Bíblia sempre vai dizer, não despreze os pequenos começos. Não despreze o pequeno. Não despreze o que Deus colocou nas suas mãos. Realmente, sozinho, você não consegue, mas Deus te dá graça. O que é graça? É a capacitação de Deus. Diga, a graça é a capacitação de Deus para eu fazer o que sozinho seria impossível. Você não pode esquecer isso. Gente, nós precisamos parar de viver no automático e pensar no que estamos pensando, no que estamos ouvindo. E quando eu ouço que eu tenho graça para fazer o que eu preciso fazer, eu tenho que crer. Uma vez, né? Antes de eu contextualizar, eu tenho que, para as mínimas coisas, para crer para as mínimas coisas. Desde arrumar a casa até ir trabalhar, tudo. Eu tenho que crer que eu tenho graça para a minha vida. Que Jesus conquistou na cruz tudo o que eu preciso. Pedro escreveu, tudo que nós precisamos para uma vida piedosa já está em nós. Nós já recebemos. É ou não é? Está escrito assim. Nós já recebemos. Então eu tenho que crer. Uma vez eu estava apoiando no trabalho do evangelismo, e aí tinha uma moça que me ajudava a limpar as panelas ali, a lavar as panelas de sopa. E aí uma vez eu estava um pouco cansada, não queria ali fazer aquilo naquela hora, mas eu pedi. E ela foi. Na hora que ela foi, eu disse, você tem graça. Mas eu falei sem pensar, eu só falei, eu tenho o costume de dizer isso para as pessoas. Você tem graça, você tem graça. E aí ela foi, ela ouviu isso e creu. Depois que ela lavou tudo, fez tudo, ela falou para mim, na hora que você disse que eu tinha graça, eu acreditei. E eu senti uma força. Eu percebi uma força maior. Então, quando você acredita na graça, por que eu digo acredita? É porque tudo é fé.
Lá em Efésios, Paulo vai escrever, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, não é só graça, começa com a fé. Eu sou salvo pela graça, mas o que ativa, o que vai tornar a graça efetiva na minha vida? A fé. Graça sem fé é igual a nada, entendeu? De que adianta eu ter graça e não acreditar que eu tenho? Eu posso ter a maior reserva de graça, como nós temos. Nós já temos uma imensa provisão de graça, dada por Cristo. Nós já temos. Mas o que adianta eu ter e não crer que eu tenho? Não adianta nada. Não adianta de nada. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora sim, o slide está incrível. Agora começou bem já o culto. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Tudo começa com a fé. Então creia na graça que você tem. Essa pessoa que eu disse, você tem graça, ela creu. Simplesmente creu. E aconteceu. Então o que você tem nas suas mãos? Creia que a graça transforma isso, que a graça faz isso transbordar. Pela graça, a viúva de Sarepta sustentou ela mesma, o filho dela e o profeta, o homem de Deus, por 3 anos. Pela graça, a viúva endividada teve o azeite, o pouquinho de azeite da casa dela, multiplicado. E que aquela multiplicação fez com que ela pagasse todas as dívidas dela e entrasse para o ramo do azeite. Diga é graça. Diga eu preciso de graça. Diga a unção compensa. A Bíblia diz em Isaías que a unção quebrará o jugo. A unção quebra o jugo. A bispa pregou aqui nesse altar e também trouxe no programa Mudança de Vida recentemente a palavra de Moisés. Que Moisés chega a Deus, exausto, dizendo, Senhor, tira minha vida porque esse fardo é muito pesado, eu não estou aguentando esse fardo, tira de mim esse fardo, me mata, porque esse povo é muito difícil. E aí Deus diz, eu vou te ajudar. E aí ele chama Moisés, fala para Moisés chamar, se não me engano, 70 autoridades. Ele tira de Moisés e coloca nas 70 autoridades. Para mostrar que tudo que o Moisés precisava para guiar aquele povo, ele já tinha, estava dentro dele. Só que ele não acreditava. Marcos 9, 23. Jesus perguntou, se podes? Chega o pai do menino endemoniado, aflito, triste, porque ele já tentou demais e não teve resultado. Estava frustrado. E aí ele pede para os discípulos curarem o filho dele, eles não conseguem. Aí ele pede, quando ele chega em Jesus, ele já está abatido, ele diz, Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Aí Jesus responde, se podes. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Vamos ler juntos? Tudo. 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 O que eu disse? De novo, tudo. Tudo é possível. Vai. Aquele que crê. Não está escrito algumas coisas são possíveis, certas coisas são possíveis, algumas sim, outras não. 99,99% do que você sonha é possível, do que você pede é possível. Não está escrito assim. Está escrito tudo, 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 tudo. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você manda o monte se mover e ele se move. Quando você vai para Marcos, se eu não me engano é Marcos 11, Jesus disse, se você crer sem duvidar, você fala com o monte se move. Você crê
sem duvidar. Só que muitos ouvem essas palavras e pensam, não, mas é muito distante, não, é muito longe, não, isso aqui não dá. Então, filho, cada um tem uma fé, não existe limite para Deus. Quem dá o limite para a sua própria vida é você mesmo. Você é o seu maior ajudador e o seu maior atraso. Você tem o poder de alavancar a sua vida ou de atrasá-la, de retardá-la. Só que se você não crer, se você não se levantar e decidir viver uma grande vida, dependendo da graça que você já recebeu, diga eu já recebi, da graça que você já recebeu, você vai ficar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então você pode decidir se levantar hoje, viver uma grande vida. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar, onde? Em seu coração. Então é uma fé verdadeira, genuína, que está lá dentro. E não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Diga, tudo é fé. A máxima bíblica é, seja feito conforme a sua fé. Então vamos lá. Quando a gente vai para Gênesis, para nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida, a gente tem que ir para Gênesis, que é o princípio. Como Deus criou no princípio, o que Deus fez, como Ele planejou tudo. A gente vai para Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus, Ele dá uma bênção para Adão e Eva e toda a sua prole. Ele diz, e Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis. Disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Repita comigo, dominem. Dominem, governem. Mas o que mais nós vemos são pessoas dominadas, governadas pelas emoções, as pessoas se submetendo às piores coisas, as coisas mais intoleráveis, só que por ela não crer na verdade, não conhecer quem ela é, eu não tenho uma identidade formada, eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou aceitando coisas menores. Eu vou aceitando coisas irrelevantes. Deus deu essa bênção para Adão e Eva e toda a prole deles, toda a descendência deles. O Adão pecou e entregou a Satanás. Na cruz, Jesus tomou de volta e nos entregou. Então agora é nosso. Nos pertence. E está à disposição de qualquer um que acredita. À disposição de qualquer um que acredita. Voltando àquele exemplo do Moisés. Deus tirou dele a unção. Então, tudo que o Moisés precisava para guiar o povo, não estava em outra pessoa. Deus não derramou mais unção. Deus pegou a unção do Moisés e colocou em outro. Já estava lá. Não veio, os céus não se abriram, não veio o anjo e tocou nas 70 autoridades. Deus tirou do Moisés e colocou nos outros. Ou seja, a unção compensa. Tudo que eu preciso está na unção. Não está no meio tal, na técnica tal, na habilidade tal. Está na unção e na graça. Tudo que você precisa está na unção e na graça. Então dependa de Deus. Olhe para Deus. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você. E porei sobre eles. A bispa disse. Aqui o Moisés perdeu glória. Perdeu, porque aqui não foi multiplicado, foi dividido. Tirei. Eu vou tirar de você. Você acha que você não tem, Moisés? Eu vou tirar de você, cara. Você está perdendo. Porque você não está acreditando que você pode. Você está ouvindo as suas emoções. Ou seja, você tem graça. Nós temos graça. Só que se não acreditarmos e dermos ouvido
as nossas emoções, nós não vamos fazer uso dessa graça. Não vamos viver tudo o que está à nossa disposição. Eu tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Mas Moisés, eu estou tirando de você. Já está em você, Moisés. Só que você está muito emocional, Moisés. Muito emocional. E as emoções são contrárias ao Espírito. Se alguns continuarem a viver pelas suas emoções, nunca vão longe, nunca serão implacáveis. As emoções são contrárias, antagônicas a uma pessoa implacável. Uma pessoa implacável tem emoções, mas as emoções não têm ela. E eu sei que falando parece muito simples, mas para quem crê, é possível, é só crer, o ponto é a fé. O ponto é a fé. Quando eu creio, eu vivo. E eu tomo uma decisão. Lembra na semana passada? Os que estavam aqui vão lembrar. Eu falei que decisão, acho que foi semana passada que eu falei. Decisão, o significado da palavra é cortar fora. Então, quando eu tomo a decisão de crer, a decisão de depender da graça, eu estou cortando, eu cortei as outras opções. Para mim tem um modo de viver, tem um caminho, tem uma opção, tem um lugar, tem um jeito. Eu corto, eu estou cortando, matando todas as outras opções, todos os outros caminhos e escolhendo apenas um. Então, apesar de ter sentimentos, os sentimentos não me têm. Gente, o Davi é o melhor exemplo. Quantas vezes ele está nos Salmos dizendo: as minhas lágrimas são meus alimentos de dia e de noite. Eu estou triste, eu estou angustiado. Mas eu olho para o Senhor, eu clamo o Senhor, eu louvarei o Senhor. Não é assim? Você já viu um salmo só triste? Um salmo depressivo? Não, o Davi diz assim, por que está abatido a minha alma? Eu tô abatido, só que eu não vou ficar com isso. Eu me levanto. O Davi é muito interessante, porque ele foi um homem que viveu na graça, fora da graça. Ou seja, ele não estava no tempo da graça, ele estava no tempo da lei. Mas ele vivia na graça. Você vê o Davi vivendo na graça. Porque ele tinha uma intimidade profunda com Deus e ele acreditava que ele podia. Quando que um menino, Davi deve que era do meu tamanho, ou menor que eu sou baixinho. Quando que o Davi, um menino baixo, vai derrotar um gigante de quase 3 metros de altura, armado até os dentes? O Golias nasceu para matar. Quando que um jovem assim vai matar um gigante? Não vai, naturalmente não. Mas é a graça, diga a graça, me torna implacável. Diga, tudo que eu preciso é de unção. De novo, tudo que eu preciso é de unção. Deus não está escolhendo os mais capazes, os melhores da sala. Óbvio, não estou falando que não vai escolher, não estou falando nada disso. Estou falando que algumas pessoas, o foco delas é assim: não, mas o fulano de tal tem mais condições que eu. Não, o fulano de tal é melhor que eu. Ele fala melhor, ele é assim, ele é mais articulado, ele gesticula mais. E daí? Desde quando Deus está olhando? Está olhando para as capacidades de alguém? Desde quando? Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Desde quando pescadores seriam as melhores pessoas para se tornarem os apóstolos de Jesus? Desde quando? Um cobrador de impostos seria a melhor pessoa para dissertar, escrever toda a história de Jesus? Desde quando? Nunca.
Um zelote, porque fala do Simão Zelote. Os zelotes eram um grupo de pessoas muito radical, matavam os romanos. Quando que um homem tão radical, violento, que estava procurando um líder de guerra, não um homem que falava de amor, de perdoar o inimigo, de dar a outra face, quando que um zelote, um assassino, se tornaria um apóstolo? É a graça de Deus. Porque ele não está olhando o mais capacitado, ele está olhando aquele que vai glorificar o nome dele. Que é o que Paulo mostra. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, vamos juntos? Minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você, isso. Mas ele me diz, a minha graça é suficiente para você. Pois meu poder se aperfeiçoa na sua força. O meu poder se aperfeiçoa na sua destreza, na sua capacidade, no seu melhor ponto. Então, criatura, para de ficar esperando que você seja o mais forte, dependa da graça. Deus disse, a minha graça é suficiente para você. Você não precisa de mais nada, você precisa da minha graça. Essa palavra aqui é para Esther. Essa aqui ela fugia do altar igual o diabo fugia da cruz. Não é? Fugia do altar igual o diabo fugia da cruz. Só que é eu crer na graça, é quando eu creio que eu sou capaz. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é comigo. Se você pensa numa pessoa que não estaria no altar, era Esther. Quando ela teve a oportunidade, ela fugiu. Aí ela veio por livre e espontânea pressão. Mas ela veio. Ela veio porque nós temos que cansar de fugir. E aprender a depender da graça. Preciso cansar de ficar fugindo de enfrentamentos, como Saul fugiu do Golias. Às vezes você tem um problema aí na sua vida que fica zombando de você, que está travando a sua vida, mas você não tem coragem de enfrentar, porque você não confia na graça. Você não depende da graça. Você não está olhando para a graça. Você está olhando para você. E você é incapaz, eu sou incapaz. Como que eu estou aqui, gente? Não sou eu. Se dependesse de mim, eu nem estaria aqui. Foi Deus, foi Jesus que me salvou, por isso que eu estou aqui. Pare de olhar para as pessoas. Não é porque o pastor prega bem, não sei o que lá. Não, mas o fulano de tal é assim, para. Se não for Deus, eu expiro aqui, eu começo a gaguejar, eu esqueço tudo. É verdade. As pessoas olham muito para o homem. Não, mas é fulano de tal é incrível. Não, mas é tão habilidoso. Ei, você esqueceu esqueci o nome, do Bezalel? Esqueceu do Bezalel? Vamos lá, ele era destro, ele era o melhor no artesanato, sim ou não? Ele era bom no que ele fazia, sim ou não? Tem vida aí, gente? Se estão bem? Ele era bom ou não era, gente? Era bom, o Bezalel era o melhor. O Bezalel. Mas quem que deu para ele? Quem? Mas não foi, ele nasceu com dom assim? Não era o prodígio, o cara? Não. Foi Deus quem deu? Então, por que você está tão preocupado com os seus dons e talentos? Confia em Deus. Jesus não disse? Você nunca leu lá em Mateus 10? Não se preocupem com o que vocês vão falar, porque neste momento o Espírito Santo falará por intermédio de vocês. Você esqueceu? Que não é você, é Deus. Então aprenda a depender da graça e se torne um homem, uma mulher implacável hoje, agora. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então Paulo estava dizendo, eu não quero as minhas capacidades, eu quero o poder de Cristo repousando em mim. Porque quando uma pessoa é arrogante e orgulhosa,
Deus não vai ali repousar o poder dele sobre ela. Ele não depende de Deus, ele depende dele. Então ele só vai até onde a força do braço dele consegue levar ele. Ele só vai até onde a força do braço dele consegue levar ele. Então, enquanto alguma pessoa continuar dependendo da força do braço, ela só vai até onde a força do braço consegue levar ela. Ela vai ter limite. Mas quando eu dependo da graça, eu vou para lugares que eu nunca nem pensei em ir. Eu avanço como nunca. A graça de Deus é o empoderamento dele para o seu povo. Essa palavra, ela tem sido banalizada, né? As pessoas têm usado ela de forma errada no mundo. Só que essa palavra é bíblica. Graça, o empoderamento é bíblico. Graça é quando Deus nos reveste de poder. Ele nos empodera para fazermos o que naturalmente não conseguiríamos. Então, você vai sair desta reunião tomado de fé, crendo na graça que você recebeu. E você vai depender da unção. Você vai depender da unção e não dos meios de alguma coisa. Se Deus colocou pouco na sua mão, é isso que você precisa. Diga, se eu tenho pouco, é suficiente. Pronto. Pode ser pouco, pode ser poucos clientes, por enquanto, pode ser poucos clientes, mas você sabe que um cliente pode suprir tudo. É ou não é? Não é assim, gente? Foi uma viúva, foi 10 viúvas que supriu o Elias? Foi uma viúva. Foi lá na viúva endividada, foi o azeite, a farinha, foi o fubá, o leite foi multiplicado, tudo isso foi multiplicado? Foi só o azeite, foi um item que foi multiplicado e foi suficiente. Pode parecer pouco, mas é suficiente nas mãos de Deus. É tudo o que você precisa quando você depende da graça. Lembre-se que Deus dá conforme a capacidade. Deus te dá conforme a capacidade que você tem. E se você olha para si mesmo e você diz, não, mas me falta isso, peça a Deus. Não é o que a Bíblia diz? Se você acha que tem falta de sabedoria, peça a Deus, não é assim que a Bíblia diz? Mas peça, porém, sem duvidar. É assim que a Bíblia diz, então, não me falta isso, me falta aquilo, peça. O problema de muitos é que não pedem. Esse é o problema, não estou pedindo. E quando pede pelo motivo errado. Então peça o que você precisa. E acredite que o que está nas suas mãos é suficiente para Deus fazer uma obra completa e profunda. Para te levar para níveis mais altos. Eu colhi um testemunho lá na igreja de Osasco. De uma mulher que trabalha com crianças especiais. É uma membro que trabalha com crianças especiais. E ela queria muito abrir o negócio dela. Ela queria muito abrir o negócio dela. Só que ela não achava que ela era capaz. Ela acreditava que ela não tinha as condições perfeitas. Que ela não tinha os meios ideais. Mas a palavra foi batendo. Vai, eu estou com você. Eu estou com você. Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Vai. E ela foi ouvindo, e a palavra foi batendo. E ela foi. Ela começou com o que ela tinha. Ela não foi no Photoshop, ela foi no Canva, que é de graça. Ela foi no que ela tinha. Ela não foi no lugar tal, não. Ela foi com o que ela tinha. Não foi o que Deus disse para o Gideão? Vá na força que você tem. Porque o que você não tem, eu vou suprir, a unção vai suprir. Eu vou estar com você, e é isso que importa. O Moisés tentou dar todas as justificativas para não ser o escolhido. E Deus disse, eu fiz a boca, Moisés, vai logo. Aí ela está rindo. Eu fiz a boca, Moisés, vai. Vai que eu vou ser com você. Vai que eu estarei com você. Eu vou guiar você. É isso.
É a graça, é a unção que me capacita. É a unção que me leva para lugares mais altos. Isaías capítulo 10, versículo 27. Que fala exatamente isso. A unção quebrará o jugo. O que você precisa? De unção. Algumas pessoas estão esperando a liberação do dinheiro tal, a promoção. E Deus está falando, criatura, vai com o que você tem. Eu já coloquei em você. Deus já tinha colocado no Moisés a unção. Era da unção que o Moisés precisava. Ele tinha unção para isso. Diga, eu tenho unção para isso. Eu tenho unção para isso. Então você vai com unção. E acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. Vamos juntos? O jugo será despedaçado por causa da unção. Então, se tem jugo na sua vida, tem gigante, tem problema, você precisa de unção. Você precisa de graça. O jugo de Midian, estou falando de Gideão, que tinha Midian colocou um jugo em Israel. O jugo de Midian foi quebrado não pelos 32 mil homens de Gideão, mas pela unção de Deus que cobriu 300 homens valentes de Gideão. Então o ponto é a unção. O que você precisa de unção é de graça. E acima de tudo, crer no que eu estou falando. Porque eu posso morrer de falar aqui e você não crer. Aí não vai mudar nada. Então, a fé é revelada na palavra, com o que eu falo. Como é que eu revelo fé, gente? Como é que a fé é revelada, gente? Como, gente? Em nome de Jesus, não tem só o Otávio aqui, não. Como? Vamos juntos? Nas obras. Pelas obras. A fé é revelada com as obras. Então, você vai sair daqui e começar a ungir. Você vai pisar na terra. Você vai agir a fé. Você não vai ficar só, não, eu creio. Vamos orar, fica de pé, eu creio. Não, você vai sair daqui, você vai ungir. Você já vai sair daqui, vai pegar o azeite ali. E você vai sair para ungir tudo. Para consagrar tudo. Não, eu quero um novo salão. Eu vou abrir meu negócio. Eu quero a minha casa própria. Eu quero o meu carro. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então você não vai ter uma fé morta. Você vai estar aqui, você vai atrás, vai pisar na terra. Como ainda os sacerdotes fizeram. As águas do Rio Jordão, elas pararam de correr quando eles pisaram nas águas que estavam transbordando. Então você vai pisar, você vai avançar. Você não pode só ouvir essa palavra, amém. O pastor falou de graça, maravilhoso, eu saí daqui renovado, que maravilha. Não. Você vai sair daqui para praticar, você vai sair daqui para plantar, para agir a fé. Você vai encontrar os montes, as montanhas da sua vida, como eu li em Marcos, e você vai mandar sair, porque você acredita. E não vai duvidar. E você vai crer que Deus está com você. Você vai sair daqui para enfrentar os gigantes. Diga, eu sou implacável. Eu sou implacável. Mais forte, eu sou implacável. Eu sou implacável. Somos implacáveis. Então você vai avançar, chega de medo. Tudo que você precisa para avançar, você já tem. Você tem unção. E é disso que você precisa em nome de Jesus. Aqui em Romanos 5,17 na NVI diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós recebemos essa graça. Nós recebemos esse poder sobre inimigos. Jesus nos deu esse poder. E nós só vamos terminar bem se nós vivermos bem.
se nós agirmos, se nós vivermos como um cidadão do céu, reinando agora. Aqui em 2 Coríntios 12, 9, na NVI diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A graça é a capacitação de Deus para nós fazermos coisas que de forma natural nós não podemos fazer. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça, ela supre aquilo que nós não temos. Quantos cristãos não acreditam no poder que têm? Não acreditam na graça que receberam. E muitos se desesperam, ficam preocupados, aflitos, quando surge algo para eles fazerem que eles não sabem fazer. Às vezes eles não têm o conhecimento, entendimento daquilo. E eles se desesperam. Ao invés do quê? Deles acreditar que eles podem, eles têm poder, eles têm capacidade, eles têm graça. Você era assim, né? Sim. É verdade. Eu não acreditava que eu podia estar aqui pregando. Eu não acreditava que eu era capaz. Mas, para mim era um desafio. Para mim ainda é. Ainda é, eu estou vencendo. Mas eu tenho graça, né? E, enfim, é um gigante. Mas eu venci, né? O que a gente tem que fazer é ir, mesmo com medo, porque nós podemos. Porque senão, nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos romper, né? Então, creia no poder que Deus te deu. Não se desespere. Você consegue, você pode, você é capaz. Você tem graça para fazer isso. A graça, ela supre o que você não tem. O que você não tem? O que falta? A graça supre. Em Marcos 9, 23, na NVI diz: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Muitos cristãos não têm a noção do poder que eles receberam. E muitos cedem para aquilo que eles não deveriam ceder. E vivem como fracos, como derrotados, e incapazes de superar os desafios da vida. Não aceita viver assim. Não aceita viver como um fracassado. Você pode enfrentar os desafios, você pode enfrentar todas as coisas. Nós recebemos poder, você tem poder para expulsar esse espírito de enfermidade que está agindo na sua vida. Às vezes você está aí há anos com uma doença, está aceitando isso, já pegou como seu, está vivendo como se Deus não tivesse ido à cruz, como se Ele não tivesse levado sobre si todas as enfermidades.
você tem poder para expulsar essa enfermidade. Você tem poder para realizar todas as coisas. Em João 1,16, na NVI diz: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Recebemos a totalidade de Cristo em nós. Um policial, ele não vai entrar num território perigoso sem se preparar. A palavra de Deus é o nosso colete à prova de balas. Nós temos as armas para entrar em lugares arriscados e enfrentar inimigos perigosos. Nós temos todas as armas. Mas muitos não fazem uso desse aparato espiritual. Você tem a palavra. Você já tem tudo. Você só precisa fazer o uso dela. Nós vemos Jesus, até Jesus, o Satanás, ele tentou roubar, enganar no deserto. Então, só que como Jesus, ele combateu Satanás? Com a palavra. E como você vai combater ele? Com a palavra. Por isso você precisa ter a palavra dentro de você, na ponta da sua língua. Nós temos tudo o que precisamos para sermos implacáveis neste mundo. Por intermédio de Cristo, foi-nos dado poder para vencer qualquer coisa. Graça sobre graça. Temos armas espirituais poderosas para vencer. Basta crermos e possuirmos. Um cristão que pensa como o mundo não se mune para vencer o diabo. Tem acesso à palavra de Deus, mas eles não fazem uso dela. Se entrega, para no meio do caminho, não vive como deve viver. Você tem sido esse cristão? Você está fazendo uso da palavra? Ou você está cedendo para o que você não deve ceder por sentimentos, por pensamentos negativos? Você está se entregando? Você está parando no meio do caminho? Portanto, não há esperança de terminar bem como eles teriam que terminar. Precisamos estar preparados, armados pela palavra de Deus, para enfrentarmos os desafios da vida. Se você não estiver preparado em Deus, você perecerá. Talvez morrerá na fé. Então, isso é muito sério. Se prepare em Deus. Por que que tem muitos cristãos perecendo, morrendo na fé? Porque eles não estão se preparando. Então, não aceita isso. Jesus nos deu um poder descomunal para vivermos tudo o que precisamos viver sem que alguma coisa nos abale, nos desmorone, nos faça desistir. Nós já recebemos tudo. Jesus, ele não parava por causa das circunstâncias. Jesus, ele continuava
ele seguia. Por quê? Porque ele cria. Muitas vezes tentaram matá-lo, mas ele continuou. Ele não parou o seu trabalho por causa disso. Nós sozinhos, sem Jesus, nós somos miseráveis. Mas nele podemos reinar em vida. Somos capacitados a viver uma vida gloriosa, segura. Porque tudo é possível ao quê? Aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Em 1 João 2,17, na voz, diz: este mundo corrupto já está definhando, assim como seus desejos egoístas. Mas a pessoa que realmente faz a vontade de Deus, essa pessoa permanecerá para sempre. É fundamental nós irmos a fundo para descobrir acerca da totalidade de Cristo. Porque se você já tem uma vida boa, você passará a ter uma vida extraordinária. Não que você não vai ter batalhas, dificuldades, mas estará armado, estará revestido pelo poder do Espírito Santo. Em Filipenses 3, do 13 ao 14, na King James, diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitos não têm a capacidade de virar a página, de esquecer, de abandonar o que aconteceu no passado. Por quê? Porque não creem nessa totalidade de graça que nos capacita a seguir em frente. Por isso, muitos não conseguem virar a página. Não conseguem esquecer o que aconteceu no passado. Fomos capacitados para virar a página e seguir em frente, para receber o prêmio especial que Deus tem para cada um de nós. Então, creia, você recebeu poder, você recebeu graça para fazer todas as coisas. Nada é difícil demais, você pode. Você tem capacidade para isso. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Na cruz, quando furaram o lado de Jesus, e dali sai água e sangue, representa o nascimento da igreja. Diga: eu nasci de Cristo. Você já viu a última notícia que saiu? Cavalo dá à luz a um verme. Viu? Saiu na Globo, você não viu, não? Que não existe, nunca aconteceu. Não já viu? Leão dá luz a coisas miseráveis. A ratinho. Já viu um leão dando a luz a rato? Não? Então você, nascendo de Cristo, tem como ser algo pequeno? Algo insignificante? Não tem como. Então Deus te fez grande. Davi diz isso. No Salmo 8. Davi diz:
Quem é o homem mortal para que te importes com ele? Mas o Senhor nos fez pouco menores do que os anjos. Então Deus nos fez grandes, poderosos para governar, dominar. E como eu e a Esther batemos nisso, precisamos crer, somente crer, tudo é fé. Você só vai até onde a sua fé te leva. Se você crer até um ponto, você vai até aquele ponto. Mas se você tiver uma fé sem limites, você vai avançar. Não haverá limites para você. Então tudo é fé. Qual a fé você tem manifestado? Uma fé pequena, fracassada, falida, que não vai te levar a lugar nenhum? Então muda a fé, como a bispa fala. Muda a visão, muda a fé, muda o espírito e os resultados mudarão. Então muda a sua visão, a sua cosmovisão, sua forma de ver as coisas. A sua fé, como você lida com a vida. Quando a gente fala da totalidade de Cristo, é como se alguém viesse, como foi feito na verdade, eu estou só ilustrando para você, é como se alguém viesse, pegasse toda a capacidade do homem mais inteligente do mundo e colocasse em você. Jesus fez isso. Tudo que Jesus é, Ele colocou em nós e disse: vocês farão obras ainda maiores do que eu. Tudo é fé. Graça você tem, unção você tem, você só precisa crer. Então, com a mão no seu coração, quais passos de fé você vai dar? Nós temos que romper em fé. Nós temos que decidir, vamos romper em fé. Romper na fé. Dar passos de fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é um cadáver de fé. A minha esposa falou aqui que tinha medo do altar. A pastora Jéssica também já contou a história, que ela também tinha medo do altar. E uma vez, se eu não me engano, eu confesso que eu não me lembro toda a história, mas você pode perguntar para ela. Uma vez ela pediu para Deus, para que Deus desse uma oportunidade para ela orar no altar. E Deus deu. Quase que ela foge. Quase que ela foge. Mas ela não fugiu. Ela veio. Ela rompeu. Ela decidiu que aquilo não ia pará-la. Então nessa reunião você tem que decidir que você é imparável, implacável, que nada vai parar você, que você está decidido a avançar e você vai avançar, que se Deus está com você, você é imparável. Como Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Mas eu posso ter todos os versículos decorados na ponta da língua, e se eu não crer, nada mudará. Então faz uma risca no chão agora, e decida romper na fé, decida dar um passo de fé. Decida que você não vai ficar no mesmo lugar, com a mesma cabeça, com o mesmo espírito, cedendo para as mesmas pressões. O gigante vem, fala e você recua. Toda vez que algo acontece, você recua, você para. Chega em nome de Jesus. Faz uma risca no chão agora e fala com Deus: eu vou viver pela fé. Não, eu vou viver por fé a partir de agora. Eu cansei de viver pelas minhas vontades, pelos meus sentimentos, pelos meus medos, receios. Eu cansei de viver fugindo. O justo é intrépido como o leão. Você tem a totalidade de Cristo em você. Jesus disse que você faria as mesmas obras e ainda maiores.
e só precisa crer. Crer. Crer e avançar. E usar o que você tem. Ah, pastor, é só um talento. É disso que você precisa. Ah, pastor, mas é só uma coisinha. É disso que você precisa. Foi isso que Deus colocou na sua vida? É isso que você precisa. É esse um talento. É esse um que vai mudar, que vai te levar para níveis mais altos. É esse um que vai suprir você. É esse um. Como ainda eu falava da nuvenzinha. Foi a nuvenzinha, o pequenininho, que acabou com a seca de Israel. Então vai ser a nuvenzinha que vai acabar com a seca da sua vida. Porque isso é a graça. Então só confie no Senhor, dependa dEle. E pode ser uma pequena nuvenzinha aí, mas é disso que você precisa, então rompa. Rompa e decida que você vai crer. Eu li em Marcos 11. Se você crer e não duvidar no seu coração, acontecerá o que você disse. Então creia e dá uma palavra de fé. O Elias, ele fala com o rei e diz: eu já ouço barulho de chuva pesada. Então você tem que falar pela fé já. Eu já vejo essa situação mudada. Eu já vejo a fila de clientes na minha loja, no meu trabalho. Eu já vejo o meu trabalho crescendo. Eu já vejo a minha barriga crescendo. Eu já vejo o meu casamento. Eu já vejo os meus filhos salvos. Eu já vejo as mudanças. Eu consigo ver. Será que você consegue ver? Será que você consegue ver? As coisas acontecem duas vezes, uma dentro e uma fora. Será que você enxerga pela fé? Pare de desprezar o pequeno. Pare de desprezar o que está nas suas mãos. E vá com a força que você tem. Deus disse para Zorobabel, para ele não desprezar os pequenos começos, porque Deus se alegra em ver a obra começada, ainda que pequena. Ele se alegra em ver a obra começada. E ele também diz que o Zorobabel lançou o alicerce e ele vai concluir a obra, e que não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então não é pela sua capacidade, é pela graça, é pela unção que o Senhor derrama, que cobre você hoje. Cobre você hoje, você só precisa crer. Você vai fazer muito melhor do que você nunca fez. Creia na palavra. A palavra tem vindo. O pouco em ação. É 5 pães e 2 peixes. Que alimenta 5.000 pessoas. É o pouco. Você não precisa de muito, você precisa crer. Você não precisa de muito, você precisa crer. Senhor Jesus, eu abençoo a igreja. Eu abençoo cada um aqui agora, meu Pai. Levanta cada um com o Teu Espírito Santo. Encha com o Teu Espírito. Leva para níveis mais altos agora. Eu oro por um rompimento na fé agora. Eu oro para que haja um rompimento na fé agora. Que todo bloqueio mental, todo travamento na mente dela, o que trava a mente dela, ela não consegue crer, ela vive cedendo por medo, para circunstâncias, eu repreendo isso, nós quebramos isso, em nome de Jesus, e que ela venha crer, se levantar e dar passos de fé em nome de Jesus, que ela dependa da fé, que ela olhe com os olhos da fé, e comece a falar pela fé, que ela viva pela fé. Tudo é fé. Que ela fale pela fé, pense pela fé, se mova pela fé, viva de fé em fé, e de graça em graça, e de força em força, e de glória em glória.
Eu abençoo a vida dela, Senhor. Eu concordo com as vitórias, sonhos e projetos. E que eu deixe um povo implacável, um povo intrépido, um povo agressivo, violento na fé, um povo que acredita de verdade e que vai viver uma grande vida, que vai se torna hoje imparável, implacável. Faz a risca no chão. O que parava você? O que é que tinha o poder de te parar? O que é que travava você? Faz uma risca no chão. Você vai romper com isso. Você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar isso, em nome de Jesus. Nada vai parar você. Eu abençoo cada um, Senhor. Eu e a Esther, nós abençoamos esse povo. Nós concordamos, meu Pai, e declaramos rompimentos, declaramos avanços. Eu declaro um povo intrépido, um povo agressivo, violento, tomado pelo Espírito da fé, que vai, na força que tem, com o que tem, vai colocar um pouco em ação, e vai viver uma grande vida. Eu oro, e desde já declaro que eu ouvirei grandes testemunhos dessa reunião. Um povo que está dizendo: eu saí dessa reunião e já fui ungir. Eu já tive vitória, eu já tive definições, eu já tive mudanças, respostas, curas, milagres. Eu abençoo cada um, Senhor. Possua a graça e a unção de Deus na sua vida. Fale para Deus que você crê na graça. Diga: Senhor, eu creio na graça, eu creio na unção que está sobre mim, e a unção quebra o jugo. Diga: eu acredito, Deus, eu acredito, Deus, eu acredito, Deus. Eu acredito, Deus, na graça que o Senhor derrama sobre mim, como nós lemos, na imensa provisão da graça. Eu abençoo cada um, Senhor, e eu creio numa imensa provisão de graça, que o Senhor derrama graça sobre cada um, para viverem uma grande vida, uma vida rompendo, crendo que eles têm uma unção que cobre eles, Senhor. Eu declaro uma unção que cobre a igreja agora, uma unção que cobre cada um agora, para viver uma grande vida, uma unção que vai quebrar julgos, uma unção que vai levá-los para níveis mais altos, uma unção que traz rompimentos, uma unção nova em nome de Jesus. Eu abençoo cada um e concordo com as vitórias, meu Pai. Leva cada um para níveis mais altos, mova a fé, mova o Espírito, Senhor. Muda a visão em nome de Jesus. Que ninguém fique no mesmo lugar. Eu concordo com as vitórias. Nós criamos em definições, em milagres e grandes respostas em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Nós te amamos e agradecemos. Mais uma vez eu peço, derrama uma unção nova sobre cada um. Uma unção fresca, que vai levá-los para níveis mais altos, que vai fazê-los quebrar os julgos da vida, e irá fazê-los crescer poderosamente. Obrigado por tudo, nós te amamos, agradecemos. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Cubra cada um, guarde cada um, guarde as mentes, e derrama uma nova dose de graça, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.